Y continuando con los temas del lado oculto, vamos a entrar nuevamente en algo que interesa a todos. Por lo menos hoy, una grande mayoría de la población está precisando desenvolver cada vez más su capacidad de sobrevivir y tener independencia. O que vamos a tratar hoy es específicamente sobre a capacidade de desenvolver forças dentro de você para crescer profissionalmente e transformar isso em um lucro real financeiro. Já falamos que existe um lucro, digamos, intelectual, espiritual, no processo de desenvolver várias atividades. Mas hoje vamos tratar especificamente de desenvolver o lado que nos dá a sustentação material para poder evoluir. No existe evolución espiritual sin una evolución material. Es decir, no podríamos concebir una religión que no tenga estructura material y financiera para ella sobrevivir y crecer. Lo mismo podemos decir de cualquier individuo. Mas hoy, el mayor problema que encontramos es la dependencia que el ciudadano tiene. Y esa dependencia se da primero con la familia, después con la empresa, el empleo público, o Estado, o país. Las personas fican amarradas a ideologías, conceptos económicos y cuando quiere acordar, él depende de una serie de estructuras, depende de otros profesionales. Depende de sua família, depende do médico, depende do advogado, depende da empresa na qual trabalha, o chefe que ele tem. Toda essa dependência leva a que o indivíduo se siente minimizado, desintegrado em sua capacidade de sobreviver. Então, vemos dentro do plano místico, há milhares de anos, o estudo do discípulo. O discípulo não desenvolve só a capacidade de crescer espiritualmente, ele também desenvolve, como aparece dentro do estudo da Cábala, na árvore da vida, que foi o primeiro Deus que habitou a humanidade, era a árvore, onde o homem tirava seus frutos e vivia embaixo deles, se sentia protegido. A madeira servia para fazer o fogo, suas ferramentas, armas. A árvore foi o elemento que permitia ao homem ter essa relação entre a luz e a escuridão. Então, tirando algumas meditações, exercícios e práticas que encontramos dentro do mundo da Cábala prática, ou a Cábala mágica em si, não a filosófica, sino aquela que nos leva em uma direção clara de desenvolvimento material. Existem coisas que são importantes de entender. O discípulo, dentro do estudo da árvore da vida, tem que desenvolver Malkut, que seria o desenvolvimento de suas raízes. As raízes que penetram na terra e nos dão o sustento. As raízes da árvore dão o sustento à árvore, mas temos que entender também que muitas vezes as raízes encontram na pedra obstáculos, mas elas insistem e se esforçam, e quando quer acordar, a raiz quebra as pedras, rompe os obstáculos e elas se espalham em várias direções. Então, a ideia que as pessoas têm, vou estudar uma profissão, vou fazer um cursinho deste, um cursinho do outro. Em realidade, é uma raiz, duas raízes, três raízes. Uma árvore não se sustenta com duas ou três raízes. São centenas. E todas se vão desenvolvendo e cada uma vai crescendo e, em um movimento constante, vão penetrando a terra. Dentro do estudo místico da árvore da vida, que também pode ser associado à árvore sefirótica no homem, o que nós vemos? Que existe a base da árvore, e isso é o que nós vamos tentar entender e desenvolver neste processo místico, neste estudo místico com suas meditações e o desenvolvimento de uma energia de crescimento e independência. Então vamos ver que a base da árvore, que é onde ela se apoia, sua firmeza junto com suas raízes, que é todo o desenvolvimento, o potencial de desenvolvimento que esse ser tem. Não só uma linha de desenvolvimento, é toda a força que pode
aprofundar o estudo e o desenvolvimento do material. Como sobreviver, como se afirmar, como criar um território, afirmar-se em um território e construir um patrimônio. Bom, essas são as grandes raízes e a base da árvore, que é a base do indivíduo. Quando estudamos Yesod, que quer dizer o segredo, o mistério, Yesod é a base do indivíduo. E quando o procuramos estudar dentro da figura arquetípica da árvore da vida no ser humano, lo vamos a encontrar justamente na zona sexual. Essa é sua base. De aí para cima, chegamos a Keter, a iluminação. Mas, nesse processo de desenvolver uma energia que nos permita chegar ao desenvolvimento do trabalho e estrutura financeira, nós temos que entender que não é errado ganhar, não é errado desejar, não é um pecado ter. Em nenhum momento, nenhum místico negou o ter. Estamos falando de ter em um sentido de sobreviver, porque se eu tenho, eu posso estudar mais, eu posso evoluir, eu posso construir mais, e isso não está fora do fato de crescimento espiritual. É dizer, o crescimento espiritual em nenhuma religião lo vamos ver alheio à estrutura econômica. Só que a maioria das pessoas tem uma espécie de pacto de não riqueza, acha que os outros podem ficar tendo e eles não. A maioria das pessoas se sente diminuída frente a outros, então outros podem ter e eles não. Diria que deve existir um 70% de pessoas que não se permite ter. O outro 30%, vamos a encontrar menos de 1% de riqueza, que não vai precisar meditar isto. Outro porcentagem, digamos, um 20% de uma classe média alta. E o resto é muita gente que não se permite ter. Se sentem diminuídos, entram em um processo de dependência com uma atividade, com outra, e dependo de uma empresa, e dependo de um salário, e dependo de um emprego público, e dependo de uma aposentadoria, e anulam suas raízes, colocam um tutor de seu lado e ficam presos a esse tutor e não conseguem se desenvolver. Estas meditações são para desenvolver um discípulo, para que ele seja amanhã um mestre de si mesmo. Não fique em estados de estresse cada vez que muda algo, porque as raízes procuram tudo, vai ter sempre grandes obstáculos. As atividades sempre vão estar em mudanças constantes e tudo vai mudar com certeza. Mas a árvore de vocês tem que estar firme e vocês têm que ter uma grande base e levar essa energia em um plano de ascensão. Então, existe uma meditação que é a meditação da base, é decir, se afirmar, você se sienta, pode cruzar as pernas, mas apoia as mãos sobre os joelhos e se afirma sobre os joelhos. E aí temos seu Yesod, a força do Yesod, a base, a energia, nós la vamos levar para cima e vamos ter uma sensação de que a energia gira, vamos gerar um movimento de energia, o Yesod se afirma, mas uma energia de abod, de trabalho que sube e se afirma sobre o lado esquerdo. O lado esquerdo tem a ver com o trabalho, a sustentação e a manutenção de sua força para você poder se realizar e, depois de ter um trabalho estável e tranquilo, procurar sua realização, o que você deseja, o que você procura mais na sua vida. Não podemos viver sempre presos a um tutor. E o trabalho é necessário para encontrar nossa realização. Não é nossa realização. As pessoas ficam pensando todas a vez, quero ser rico, famoso e ter uma fortuna. Depois que tem sua fortuna, vem a pergunta, para quê? O que eu sou? O que eu estou fazendo? O que eu vou fazer de minha vida? Então, vocês se sentam, preferentemente de noite, às 10 da noite, prendem uma vela,
apoiam suas mãos sobre os joelhos e começam a se centrar, a se afirmar e sentir que vocês têm uma base forte. Procurem suas raízes e entender todo o potencial de trabalho e possibilidades que vocês têm. Vão ver que as raízes começam a desenvolver-se. Mas importante é você ter a base, sentir-se forte e seguro e apoiar-se do lado esquerdo. Não estou falando de ideologias de esquerda. O lado esquerdo é uma energia associada à matéria, à estabilidade, à saúde. E essas energias são necessárias para você poder crescer e conquistar o que você realmente quer. Então, nós vamos ver em alguns desenhos de místicos, aparecem os desenhos da árvore e o lado justamente do crescimento, do trabalho, do labor, que é extremamente importante para você encontrar seu caminho num plano material, neste mundo, porque vivimos em um mundo material, e desenvolver o plano espiritual e ir em ascensão em direção à luz, a um Keter. Estas meditações eu fiz em uma época quando deixei trabalhos estáveis, eu trabalhava em um banco, enquanto estudava também, para poder expandir minha opção de trabalho. E é interessante, vocês se sentam, se apoiam sobre o lado esquerdo, fecham seus olhos, pensam em Yesod hasta que sentem que estão firmes. Outras pessoas meditam o Yesod com as mãos assim, como se tuviesen grandes pilares en el cual están afirmados, en pie, afirmados en esos pilares y teniendo la sensación de que nada nos puede mexer, nos pueden empurrar y no está firme y seguro como una grande árbol frente a una tormenta. Y ahí que comenzamos a tener la sensación de una energía que va subiendo, circulando en nuestro cuerpo y ascendiendo en dirección a un Keter, una árvore, y encima de esa árvore nos vemos un sol naciente, luz, una luz por cima das árvores, por cima de aquelas árvores que nos hacen sombra. Y esa realidad, vivimos en una sociedad que muitas árvores hacen sombra y no dejan los otros crecer. Yesod, Yavod y Keter. Preciso ver a luz, preciso subir, crescer. Ver a luz representa me dar a chance de deixar um tutor, deixar de depender, ser livre, encontrar meu caminho. Posso encontrar meu caminho espiritual quando sou livre. Agora, quando dependo de uma família, dependo de uma empresa, dependo de um salário, estou amarrado e preso. Dependo de uma ideologia, dependo de uma religião. Bom, então é muito difícil encontrar uma pessoa que me diga que evolui espiritualmente quando depende. Isso para mim é muito claro e vocês vão ver que se a pessoa depende de sua religião, depende de sua ideologia, ela vai tentar vender seu produto, não dar seu produto. Então, espero que achem interessante a meditação, não vão perder nada fazendo a meditação. Existem variáveis em qual podemos desenvolver uma área e outra, palavras e vibrações que são extremamente importantes para que a energia que habita em vocês ascenda e entre numa frequência de equilíbrio, porque em realidade todos nós temos um número e uma frequência que nos representa. Quando entramos através das meditações, estamos entrando em combinações numéricas. Yesod é um número. Avod é um número. Keter é um número. Vocês estão agregando isso à sua frequência e isso vai produzir um resultado. Isso é Cábala. Então, por hoje, muito obrigado. Nos vemos na próxima charla.